Tudo começou quando dois amigos, ainda adolescentes, decidiram dar uma volta ao mundo. Poderia até parecer um sonho de criança, mas foi mais que isso. Eles juntaram dinheiro e traçaram rotas, metas. Certo dia, um deles desiste, se muda e abandona o outro. O que fica resolve seguir os planos e conhece mais de 30 países. Em cada lugar que ele foi, ele conversou com crianças para redescobrir o novo. O nosso Opinião Livre de hoje conversa com o escritor Felipe Santana Pereira. Felipe Gaúcho está aqui no livro. Obrigada pela sua presença aqui. Quem agradece sou eu, é um prazer. Olha aqui, Jovem o Suficiente, uma viagem ao redor do mundo à busca da juventude perdida. Bom, primeiro, por que Felipe Gaúcho? Está assinando aqui, é o seu nome que a gente tem que trabalhar, né? É verdade. Gaúcho, na verdade, é apelido, mas já ficou tão comum que já passou a ser nome, então ficou por isso mesmo. E por que você tem o apelido de Gaúcho? Porque eu sou lá de Porto Alegre. Só por isso? Né? Só por isso, basicamente, porque o sotaque não conseguiu me deixar ainda depois de todo esse tempo morando fora. Aí você saiu de quanto tempo que faz que você não mora? Faz bastante tempo já, com 10 anos eu fui para o interior de São Paulo, cresci lá, vim para São Paulo, fui para fora, hoje moro aqui. Que cidade do interior? Eu morei em Campinas. Campinas, aqui pertinho. Olha, uma capa linda, tá uma foto linda. E o que me chama a atenção aqui é a busca da juventude perdida. Mas você é tão jovem, Felipe. Pois é. Que busca de juventude perdida é essa? Muita gente fica chocada quando escuta que um menino de 19 anos saiu para viajar em busca de juventude. Mas eu acho curioso porque para mim tudo começou com um choque também. Então, quando eu percebi que esse meu antigo melhor amigo não ia poder me acompanhar nessa jornada, eu olhei em volta e vi que várias outras pessoas com as quais eu convivia também abandonavam antigos sonhos e mergulhavam em rotinas sobre as quais elas não tinham muito controle, não tinham muita paixão, algumas entravam em relacionamentos sufocantes e aí que eu pensei, putz, eu não quero isso para mim. Felipe, elas abandonaram... não abandonaram praticamente nada com essa idade de 18, 19. Elas nem começaram, quer dizer, o que te impressionou foi desistir antes de começar. Exatamente, exatamente. Foi perder essa essência da juventude, foi deixar isso evaporar com o tempo. E foi dessa constatação que surgiu a ideia de conversar com crianças e conviver com elas ao redor do mundo para tentar recuperar um pouquinho disso que o tempo vinha tirando da gente. Mas o que você acha que hoje é uma juventude perdida, quer dizer, essa infância perdida? O que você foi buscar? Quando eu falo de juventude, é claro que eu não me refiro à juventude como idade. Eu falo da juventude, aquela juventude que independe do tempo, aquela juventude como estado de espírito. Qual? Então, para mim, a juventude, acho que é conseguir manter regalados os olhos da alma, é conseguir se manter aberto curioso, e suscetível, né, a emoções e curioso e viciado em aprender, fascinado por novas culturas, apaixonado em redescobrir o novo mesmo. Então a ideia de viajar e conversar com essa criançada partiu da necessidade de resgatar esse espírito e não deixar isso morrer dentro de mim. Quando você saiu, quer dizer, quando vocês montaram essa ideia, vamos viajar, aquela coisa mesmo aí de juventude, né? Vocês estavam pensando nisso ou você mudou esse objetivo a partir do momento que aconteceu isso? Esse objetivo mudou bastante já. Então, a própria concepção que eu tinha de juventude lá atrás era muito mais inconsequente e imatura do que a concepção que eu tenho hoje. Era uma concepção muito mais impulsiva. Não estou dizendo que hoje eu sou maduro o suficiente, mas isso foi mudando com o tempo. Foi só com o abandono desse amigo que eu percebi que entrevistar e conversar com crianças seria uma maneira legal de tentar... Já saiu com essa meta? Saí com essa meta. Eu vou sair. E como é que você fez esse roteiro? Como é que você juntou dinheiro? Quer dizer, você tinha um pouquinho, né? Ele pediu o dinheiro de volta, não? Quando ele desistiu? Não, o dinheiro dele ficou com ele e o meu ficou comigo. A história é meio curiosa nesse ponto também, porque a gente sabe fazer isso há muito tempo. Então, ainda adolescente... Desde moleque. Então, ainda adolescente, eu comecei a entrar em promoções na internet, aqueles concursos nos quais a resposta mais criativa para uma certa pergunta ganha um prêmio, que seu pai merece ganhar uma televisão de Natal, coisas assim. E eu fiquei uns 2 anos nessa brincadeira e acabei juntando uma boa grana. Ganhei uns 20 e poucos concursos, uns 20 mil reais, ganhei uma grana legal. Olha, fica aí a dica para você, hein, que tá precisando de dinheiro, né? Você tem tempo. Fica de olho lá para ver que concurso que tem, 20 mil reais. Para quem tem tempo e tem tempo para investir, é uma boa ideia. E daí esse dinheiro foi rendendo. Durante a viagem, foi mais do que o suficiente para eu partir. Durante a viagem eu dei algumas aulas, trabalhei em alguns lugares. Aula de quê? Eu dei aulas no Nepal e na Indonésia. Mas de quê? De inglês. Ah, de inglês, tá. E que era o que de mais valioso eu tinha para ensinar para a criançada do lugar. Com certeza. E daí consegui me mantendo. Vale ressaltar também do que viajar em alguns lugares do mundo é muito mais barato do que se manter aqui em São Paulo, por exemplo. Ah, isso não tenha dúvida. E como é que você traçou esse roteiro? A gente sonhava desde cedo em fazer isso. Então a gente tinha um mapa na parede do meu quarto em que a gente
cravava alfinetes e amarrava com um novelo de lã, assim, a rota que a gente pretendia seguir. É claro que a gente sempre buscava lugares um pouquinho fora do circuito de turismo tradicional, um pouquinho mais autênticos, porque a gente achava que nesses lugares a gente ia ter experiências diferentes que fossem suscitar na gente essa curiosidade, essa paixão pelo novo. Então eu passei um bom tempo no leste da Europa, no sudeste da Ásia, na Indonésia e na América Central, que sempre norteado por tentar encontrar lugares um pouco fora da rota. Assim. Mas dentro dessa rota, você buscou onde tinha, onde poderia encontrar as crianças, ONGs, você queria encontrar essa... Quer dizer, o teu objetivo, além de viajar, era você ter esse contato com crianças do mundo inteiro para saber o que elas pensam, como é que elas vivem, não é isso? Isso. Como que você fez essa pesquisa em relação às crianças? Onde você poderia encontrá-las? Essa pesquisa, na verdade, foi mais histórica e cultural do que buscando lugares onde talvez fossem haver mais crianças ou crianças diferentes das outras. Então... Que criança é tudo igual? Não, claro que não. Não? Claro que não. Ai, eu achei que criança fosse tudo igual. Dependendo do lugar onde elas estão, a cultura que elas vivem, elas são diferentes? Claro, claro. A criança gosta de brincar, a criança gosta das mesmas coisas, não é, Felipe? Gosta. Existem, sim, traços que são universais a todas as crianças, mas a própria concepção de juventude muda muito, genericamente falando, por exemplo, do Oriente para o Ocidente. O que muda? Por exemplo, se aqui no Ocidente a gente tem uma concepção mais expansiva, mais de exploração, mais inconsequente até mesmo de juventude, no Oriente a conotação que a juventude tem é um pouco mais introspectiva, um pouco mais de retração, um pouco mais... É diferente. Pela própria cultura de não poder se expandir, não poder, muitas vezes, lugares não poder estudar. Pela própria cultura, não só de não poder se expandir, mas também de se expandir para dentro. De cultuar o intelecto é um hábito que é diferente no Oriente para o Ocidente. Claro que a gente está falando muito genericamente. Mas olha que foto linda, desculpa te interromper, claro. Mas onde que é? Isso é lá em Honduras. Num arquipélago no mar caribenho ali de Honduras. Inclusive tem uma história curiosa que depois de voltar de viagem, eu voltei para esse lugar para tentar reencontrar esse menino, mas aí é outra história. Porque foi uma experiência muito marcante, quer dizer, com cada criança você conta assim uma história que você viveu e em que lugar que você acha que é bacana pra gente, sei lá, como é que chamava esse menininho? Esse menino chamava Javier. A própria história dele é marcante porque os pais eram separados, então ele vivia nessa ilha que tinha o tamanho de um campo de futebol, era até menor que um campo de futebol. Lá viviam, sei lá, 100 famílias, todo mundo se conhecia. E a meninada de lá acabou me ensinando em poucos dias que um baldinho de areia serve de matéria-prima para se construir qualquer coisa. Para se construir uma casa, uma nave, um foguete, um barco, um campo de futebol. E eles eram super criativos, super apegados uns aos outros. E muitos deles nem queriam sair dessa ilha. Porque eles achavam que ali mesmo eles tinham a matéria-prima para criar o mundo que eles quisessem, que eles viessem a necessitar. Então, depois de viajar, eu até voltei lá, mas fiz um vídeo tentando contar a história do reencontro com esse menino, mas isso depois a gente conversa. Olha, essa foto, quer dizer, aí você é uma das aulas que você dá? Onde que é isso? Isso, essa aula lá na Indonésia. Não reparem nos pés descalços e no traje do professor. Faz parte do que eles vivem, né? Faz parte da cultura local, então... Acho que essa foto mostra até um pouquinho do fascínio da criançada diante de um estrangeiro em lugares onde eles não estão acostumados a receber gente de fora. Ô Felipe, como é que você chegava nesses lugares? Quer dizer, você acabou viajando sozinho, né? Isso. Como que você chegava? Como que você falava que você queria... Aí o que é? Uma moto? O que nós temos aqui? Isso, é uma moto. É uma moto? Você está na moto? Uma parada na beira de estrada no sudeste da Ásia e a curiosidade da criançada ali em volta. Ô Felipe, você alugou moto então? Aluguei moto, aluguei caiaque, viajei de carro, de ônibus, de tudo que é jeito. Do jeito que dava e que era mais barato. Desculpa, até vi a foto e parei. Quer dizer, como é que você chegava nos lugares? Chegava morrendo de medo, sempre. Uma mistura de medo e ansiedade e curiosidade. Qual foi o primeiro lugar que você parou? Eu comecei pela Europa Ocidental, que teoricamente era um lugar mais fácil de viajar, com mais infraestrutura. Então, e aí eu fui para a Europa Oriental depois. Não, primeiro Portugal, Espanha. Portugal, tá. E aí fui indo para a direita, descendo pela Europa até a Turquia, Índia, Nepal, sudeste da Ásia, Indonésia e depois a América Central. E claro que em muitos desses lugares eu não falava a língua que as pessoas falavam, muitas vezes eu não entendia o sistema de gestos que eles usavam. Por exemplo, na Bulgária, quando a pessoa faz assim, ela está querendo dizer sim, quando a pessoa faz assim, ela está querendo dizer não. Sério? Então, se quiser não com a cabeça, é o sim. É o sim. Então, só isso já me confundia, já me tomava meia hora para entender qualquer coisa. Mas no final das contas, com gesto e com cara de pau, a gente acaba conseguindo se comunicar com todo mundo. Então, inclusive com a criançada, eu tinha bolinhas de malabares que eu levava comigo durante a viagem, brincava um pouquinho, brincava com elas, dava câmera para elas fotografarem. E
aí os laços se criavam meio que naturalmente. O Felipe, por exemplo, você chegava no lugar e aí você ia pesquisar onde estavam essas crianças, quer dizer, é o principal, você conhecia um pouco, mas você ia pesquisar onde estavam essas crianças e já ia por exemplo, ia em escolas, o que você fazia para ter realmente esse retorno e qual era o tipo de contato que você tinha? Fazia brincadeira, enfim? Às vezes sim, principalmente em lugares onde o contato na rua não era muito fácil, onde a cultura meio que inibia isso, eu procurava escolas, procurava organizações onde eu pudesse ter contato com essa criançada. Mas muitas vezes isso acontecia naturalmente, parece que sempre tinha alguém lá em cima que colocava as pessoas certas no meu caminho. Como assim? Por exemplo, vou tentar exemplificar. Na Romênia, no interiorzaço da Romênia, um lugar onde ninguém falava inglês, eu conheci uma criançada fantástica, na beira de uma estrada, numa cidadezinha minúscula, e a gente ficou brincando ali por meia hora sem conseguir se entender de maneira alguma, por mais que elas soubessem cantar e dançar algumas músicas brasileiras. Mas brincando de quê? Brincando de bolinha, de fotografia, de tirar foto da galera junta. Até que surgiu uma moça e começou a falar espanhol comigo. Eu até demorei para perceber, mas aí ela me contou que ela sabia falar espanhol e, por consequência, entendi o meu portunhol, porque ela assistia telenovelas latinas no rádio. Então sempre aparecia alguma pessoa no caminho que salvava o dia ali e mediava essa comunicação com a criançada. E o que as crianças falavam para você? Quer dizer, essas não, né? Porque essas não tinham comunicação. Mas assim, você sabe que você tá interagindo quando tem um sorriso, quando tem... Que troca era essa? Principalmente quando elas não falavam a sua língua. Eu buscava sempre divertir elas, acima de tudo, e sempre compartilhar com elas a bênção de poder viver o momento presente. Assim. Claro que quando eu via que elas precisavam de alguma coisa, de alguma atenção, um carinho especial, eu tentava dar isso para elas também. Mas durante as conversas eu buscava perguntar as questões mais universais, mas que no fundo são as mais verdadeiras, as mais poderosas para elas. Por exemplo? Por exemplo, com o que elas sonham, do que elas têm medo, o que elas esperam do futuro, o que elas pensam da própria juventude. E é claro que por mais que houvessem algumas respostas mais universais, haviam respostas que me deixavam assim, boquiabertos, tanto na sua simplicidade quanto na sua profundidade. E você lembra de alguma que te impressionou? Eu lembro de uma assim, na América Central, teve um menino para o qual eu perguntei o que era a juventude, o que significava a juventude para ele. Menino que idade, só pra gente... 6, 7 anos. 6 anos? Novo. E o curioso foi que ele me disse, no auge da sua inocência, de que a juventude para ele era ter todo o tempo do mundo. E aquilo ficou na minha cabeça, até que depois eu voltei para casa, conversei com o pessoal. Nossa, que profundo isso. Simples, mas profundo, porque hoje a gente olha em volta e vê muita gente que diz que não tem tempo para fazer tal coisa, que diz que está sem tempo para fazer tal coisa, e se a gente for parar para pensar, o tempo é a matéria-prima da juventude. É verdade, porque a juventude tem todo o tempo do mundo, tem é verdade. Todo o tempo do mundo. Então, é claro que eu não defendo que a gente tenha que se esquivar dos compromissos que aparecem com o passar do tempo, com a chegada da vida adulta. Mas esse é o pensamento, né, do jovem. Mas a gente não pode deixar esses compromissos serem maiores do que o compromisso que a gente tem com o nosso próprio sonho. É verdade. Então... Quer dizer, de alguma forma, essas crianças sempre estavam te ensinando, né? Exatamente. Olha, bom, no próximo bloco, vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, eu também quero saber jovem o suficiente, o que você quis dizer com isso. Eu estou conversando com o Felipe Gaúcho, a gente está tentando descobrir aqui, a gente não tenta descobrir nada, mas eu acho que ele tem algumas respostas, a busca da juventude perdida. Será que ele encontrou? A gente já volta. Opinião Livre está de volta conversando com o escritor Felipe Gaúcho. Felipe Santana Pereira, Felipe Gaúcho, porque esse é o primeiro livro? Isso. É o primeiro de muitos, não é? Então a gente esse já é o pseudônimo teu. Aqui, jovem o suficiente. Nessa viagem que você fez em busca da juventude perdida, o que mais te impressionou? Que tipo de dificuldade você teve? O que mais foi marcante para você? Silvia, acho que é clichê dizer isso, mas a nossa cabeça se expande de uma maneira incalculável quando a gente viaja e entra em contato com culturas diferentes. Então, essa foi uma jornada chocante, surpreendente para mim, emocionante, pro bem e pro mal, e assim vai ser pro leitor também. Às vezes a gente não para pensar, mas, por exemplo, 1,5 bilhão de pessoas no mundo não tem acesso à eletricidade. Uma coisa que a gente julga ser tão banal e tão simples, mas que na verdade é um baita de um privilégio nosso. Então foi muito chocante entrar em contato com culturas e povos que vivem uma realidade completamente diferente da nossa. Na Índia, por exemplo, a Índia foi um lugar extremamente chocante para mim. É um país com uma tradição milenar, um país extremamente rico em cultura, mas onde só na capital 150 mil pessoas vivem na miséria, na rua.
na beira de rios onde o esgoto flui e as pessoas cozinham com essa água e tomam banho com essa água e bebem essa água e vivem assim com muito pouca condição de saneamento. Felipe, eu nunca fui para a Índia, mas é verdade que é muita sujeira, né, nas ruas. As pessoas fazem as necessidades nas ruas, elas não têm realmente nada. E as crianças vão junto. E as crianças seguem junto. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Índia, então eu super recomendo que todo mundo visite o país para tirar suas próprias conclusões. Mas eles têm um ditado que reflete muito da realidade deles, que diz o seguinte: a gente não pode se apegar tanto ao mundo terreno, a gente tem que ser que nem a flor de lótus, que brota na lama, ou seja, o mundo terreno, emerge na água, ou seja, na turbulência dessa vida passageira, e floresce no ar puro, que seria o nirvana ou alguma espécie de iluminação espiritual. Então, esse próprio ditado já reflete um pouco da crença deles de que o mundo material é só um pretexto, só um suporte para o que vem depois, que é o que importa de verdade. Mas, de qualquer forma, podia, dentro dessa caminhada, dessa jornada, ter um pouco mais de saneamento básico e saúde, né? Exatamente. Saúde. E aonde mais que você teve essa lição e esse choque de realidade? Porque você fez vários países. Quantos países total? Depende do critério, né? Mas foram uns 32. Depende se você considera o Kosovo um país, Tibete um país, coisas assim. Mas foram 32, na verdade. E aonde mais te impressionou, sem ser a Índia? O Tibete me impressionou muito também, a região do Tibete, porque eles têm também uma tradição milenar, riquíssima, um cenário que provavelmente, eu conheço muito pouco do mundo ainda, mas provavelmente seja uma das geografias mais incríveis e mais fascinantes do planeta. Montanhas gigantescas, onde parece que Deus passou uma faca no meio delas para criar os vales mais profundos do mundo. E um povo que é super oprimido política e religiosamente pelos vizinhos ali, né? Especialmente pela China. E mesmo assim eles não perdem a convicção na fé deles, a convicção no poder do povo deles, e eles não se desgarram do sonho de um dia poder expressar a religião e a cultura deles ao máximo, que é o que eles desejariam fazer de verdade. Ô Felipe, como que surgiu o livro? Eu vi aqui que depois você tentou se comunicar com o seu amigo através de uma carta. Conta como foi, até surgir o livro. Isso, eu sempre fui motivado pelo desejo de compartilhar essa história e todos os percalços e descobertas e coisas horríveis e maravilhosas que eu vivi com esse meu melhor amigo, porque o sonho não era só meu, era dele também. Então eu escrevi essa carta comprida que contava toda essa história. Aqui? Eu escrevi durante a viagem quando eu cheguei. Você foi escrevendo, também. Você ia contando, tipo de um diário, não? Mais ou menos. Tá. E essa carta acabou virando uma narrativa e muita gente pediu para ler isso e foi aí que eu percebi que, caramba, se isso pode tocar o meu amigo também, por que não tocar mais gente? Por que não abrir os olhos da alma de mais gente para tudo que o mundo tem de mais incrível, de mais fascinante e de pior também? Por que não abrir os olhos da alma dessa gente para o fato de que a vida é um milagre e a gente tem que se sentir obrigado a explorar ela e a reverenciar ela? E aí eu escrevi esse livro e fiz um projeto de financiamento coletivo na internet, que é um modelo novo de financiamento. Sim, se você foi pegar o dinheiro para viajar, o mais justo seria fazer um financiamento pela internet para escrever o livro. E aí o projeto deu super certo e o livro acabou sendo editado e publicado e chegou às livrarias. Então, o meu intuito é que ele consiga chocar e surpreender e tocar e emocionar muito mais gente, além desse meu amigo. No fundo, ele virou uma carta para a criança adormecida dentro de todo jovem que está envelhecendo à sua maneira. Antes da hora. E o seu amigo, o que ele achou do livro? Ele está lendo o livro agora. Então a gente pode depois perguntar para ele e eu te conto. Olha, porque foi você acha que em algum momento você vai conseguir, através do livro, passar para ele um pouco dessa experiência? Ele conseguiria alcançar, quer dizer, existe um desnível aí de experiência grande em relação à sua busca para o seu amigo que não foi. Vocês têm a mesma idade? A gente tem a mesma idade. O que você encara esse aprendizado que você teve nesse quanto tempo que você viajou? Quase 1 ano e meio. 1 ano e meio em relação a ele. Você acha que você está mais à frente dele? Você acha que... O que você sente? À frente dele, jamais. Eu não senti de experiência? Jamais não também. Mesmo? Eu acho que experiência não se pode julgar se é boa ou se é ruim, ou se quantificar. A gente só vive e o tempo vai dizer se ela foi útil pra gente ou não. Eu não conto muito do que aconteceu com ele, porque essa é uma das surpresas que o leitor vai ter quando ele lê o livro. Mas eu adianto que antigamente eu era um cara super cético e que via a juventude e a fé como antagônicas. E que hoje essa minha concepção mudou bastante. Eu vejo juventude e fé quase como que irmãs gêmeas. E que depois... Você não acreditava em Deus, não? Você acreditava o quê? Numa energia? Eu não sei nem dizer no que eu acreditava ou não acreditava. Você era cético, o que é? O que eu estou fazendo aqui? É aquela busca. Exatamente, aquela ansiedade por descobrir alguma coisa que fosse maior que a gente. E
esse meu amigo, no tempo que a gente ficou sem se falar, a gente ficou uns 4 anos sem se falar, ele teve uma experiência que foi super intensa também, ao modo dele. E que na época eu julgava como sendo uma coisa desprezível, mas que hoje eu enxergo o quão rico e quão maravilhosa foi também, e vejo como as nossas histórias se divergiram para depois convergir no mesmo ponto. E isso é bonito, eu acho que... Isso é outro livro que pode vir por aí, não é? Agora, em relação às experiências e as coisas todas que você conta aqui, você dividiu em capítulos no sentido dos países que você fez. O que mais importante você colocou em cada lugar? Você coloca cultura? Por que a gente pode encontrar no seu livro? O livro, ele apresenta uma mistura de entrevistas mesmo, formato mais jornalístico, com crianças. Ele tem muito da narrativa psicológica do personagem também, de toda a confusão que ele passa. Afinal, é a jornada de um menino super imaturo que se lança ao mundo em busca de juventude, mas acaba encontrando muito mais do que isso e acaba se transformando. Então, acho que o livro ele é um recorte desse período de transformação de um menino ensimesmado que quer abraçar o mundo e que descobre que ele é uma coisinha muito pequena nesse universo e que tem muito mais para reverenciar do que as próprias crenças dele. Nessa foto aqui, vamos mostrar de novo? Essa foto você está onde? Porque essa foto é de uma beleza. O que mudou no Felipe? O que você mudou depois? Peraí que está fazendo um reflexo aqui, tá vendo? Olha, onde é esse lugar? Esse lugar é na Guatemala, no altiplano, no centro do país. Você achou o mais bonito para você escolher essa capa? Foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi, sim. Se sobe por alguns dias de trilha até um planalto super alto, onde ainda vivem tribos e etnias descendentes dos indígenas que um dia habitaram essa região. Então eles têm uma língua que não é o espanhol, eles têm uma cultura completamente diferente e eles vivem relativamente isolados da sociedade moderna que floresceu no pé desse planalto. Então é legal poder descobrir culturas assim e aprender com eles, desde a língua deles até os costumes deles, poder aumentar o tamanho da nossa cabeça, aumentando o repertório que a gente tem. Mas voltando à tua pergunta, o que mudou no Felipe? O que você mudou? Tudo. Tudo? Em 1 ano e meio é outro Felipe? Com certeza. O Felipe que começou a escrever esse livro não é o Felipe que está aqui conversando contigo. E eu acho que o legal é justamente isso, é o leitor poder perceber o quanto a gente pode mudar saindo da nossa zona de conforto e abrindo os olhos da alma de novo para o tanto de diferença que tem nesse mundo, o quanto que a gente pode estilhaçar preconceitos que a gente tem, o quanto que a gente pode amadurecer mesmo. Só que sem perder a juventude jamais. Você acha que amadureceu mais porque você está sozinho? Acho que sim, Silvia. Acho que viajar sozinho te torna muito mais vulnerável a tudo. Você não teve medo, Felipe? Tive muito medo. Qual foi a tua maior dificuldade? O que você teve que vencer realmente? Porque sozinho, muitas vezes chegando em lugar sem saber falar a língua, sabe? É um mundo... A gente que já vai com tudo pronto, com o hotel, com tudo certo, eu já chego, já fico tremendo muitas vezes. Ai, será que vai dar certo aquela ansiedade? E aí, pra você? Eu tive muito medo, sim, Silvia. Acho que o medo faz parte e ele é um mecanismo de segurança do ser humano, então é importante que a gente sinta medo, sim. Mas a obsessão pelo sonho sempre foi maior que o medo. E claro que essa obsessão, às vezes até míope, quase cega, impulsiva, juvenil, acabou me levando a alguns percalços que foram relativamente sérios, assim. Então, passei por cirurgia de emergência no leste europeu, coisa que deixou meus pais de cabelo em pé e que me deixou com medo de não voltar mais para casa. Em que cidade você Na Bulgária. Justamente na Bulgária, que é assim, assim? O não e o sim? Ficou marcado isso em mim justamente por causa disso. Eu vi coisas horríveis que a humanidade é capaz de produzir lá na Índia. Vi gente ser atropelada por trens indo para festivais religiosos. Eu vi atentado terrorista no sudeste da Ásia. Eu vi coisas que... Atentado? Você estava perto? Eu vi coisas que... Eu não vou dizer que eu não gostaria de ter presenciado, ter vivido, porque é aquilo que eu te disse. As experiências acho que a gente não deve julgar como boas ou ruins. Elas são mais intensas ou menos intensas e o tempo vai nos dizer se elas foram úteis para alguma coisa ou não. Mas foram experiências que, pouco a pouco, foram substituindo esse Felipe imaturo, infantil, por um Felipe que tem um pouquinho mais de consciência acerca do mundo e das coisas em que ele acredita e das coisas em que todo mundo ao redor acredita. Você valorizou mais a sua casa, os seus pais, a sua família? Porque às vezes a gente tem que dar essa volta, essa busca. Eu morei muito tempo fora, quando eu voltei, minha cabeça também mudou. Em relação às coisas simples, né, que são muito importantes pra gente. Você sentiu muita falta da sua família? Muita, muita. Foi uma das da coisas, mãe, vai! Com certeza. Beijo. Uma vez me disseram que se manter jovem significa continuar realizando sonhos, que a cada sonho que a gente realiza, a gente rejuvenesce um bocado.
E ter uma sabedoria legal nesse dizer, porque um sonho não necessariamente precisa ser uma coisa mega ambiciosa, gigante. Não precisa ser conhecer a China. Um sonho pode ser chegar em casa numa sexta-feira e dar um beijo na tua namorada. Pode ser passar o domingo abraçado com teu filho, brincando com ele. E esses momentos de simplicidade, de sonho, eles acabam nos rejuvenescendo mesmo. Então acho que é importante, de novo, abrir os olhos da alma, arregalar os olhos da alma, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente sentir mais, a gente se manter mais suscetível a tudo de bom que nos cerca. E o segredo da juventude, então, é esse? Acho que é esse. Na sua concepção, e até para a gente fechar essa nossa entrevista, nessa busca tua hoje, você que está começando a sua jornada, e espero que continue também como escritor, o segredo da juventude é o esporte, para mim. Eu acho que o esporte ajuda muito a parte de fora. E não desistir nunca de sonho e ir trocando de sonho, né? E realizando sonhos e se rejuvenescendo nesse processo que não acaba nunca. Realizando sonhos. E agora você quer ir para onde? Tem uma lista de 20 mil lugares. Eu tenho muita curiosidade de conhecer Papua Nova Guiné, lá pertinho da Indonésia. Pela virgindade, pelo fato do lugar ainda ser relativamente inexplorado. Quem sabe o próximo livro não vem de lá. Como é que chama lá? Papua Nova Guiné. Papua não, então você não vai parar. Agora você gostou, você não vai parar. Bom, eu conversei aqui com o Felipe Gaúcho, jovem o suficiente, uma viagem ao redor do mundo. Parabéns, Felipe. Olha, e cada vez mais os jovens têm muito o que dizer. É impressionante como o editorial para os jovens, as pessoas, as editoras estão procurando os jovens cada vez mais, porque vocês têm muito para falar. Você sabia que eles são os mais vendidos agora no Brasil? Pois é. Não é? Os blogueiros, não é? Tá com tudo. A juventude tem um monte de coisa para contar, com uma pouca idade, mas com muita experiência de vida e esses sonhos todos que vocês não desistem fácil. Você, pelo menos, não. Depois você volta para contar a história do seu amigo, tá bom? Certo. Obrigada, viu, Felipe? Obrigado, eu. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.